Meus amores, vamos dar início aí a mais uma aulinha de português. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos formar algumas frases. Aí você pode até pensar assim, como é que nós vamos formar frases? Nós vamos relembrar tudo que a gente viu que tem que fazer quando a gente vai formar uma frase, certo? Eu vou falar novamente para que vocês lembrem, para vocês poderem fazer as frases aí na apostila de vocês, tá certo? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai fazer uma frase, a gente tem que decidir sobre o que a gente quer falar. Uma frase é quando eu vou falar de alguma coisa. Por exemplo, eu decidi falar da professora. Então, eu vou fazer uma frase sobre a professora. Então, primeiro, eu tenho que ver se eu falo. Quando eu estou falando com meus coleguinhas, com o papai e com a mamãe, eu falo a professora ou o professora. Então, a gente fala a professora. Então, da mesma forma que a gente fala a professora, na frase a gente também vai começar com a letrinha A maiúscula, porque começo de frase é sempre com letra maiúscula. Então, eu vou fazer a, primeiro eu coloco a letrinha A maiúsculo, aí coloco a professora o é com acento agudo, e aí eu completo a frase com o que eu quiser. Eu posso colocar a professora é alegre, a professora é alta, a professora é baixa, a professora é bonita. Aí você coloca o que você quiser. E no final você coloca um pontinho, porque a gente sempre coloca o ponto encerrando a frase. Isso foi uma frase para falar sobre a professora. Então, eu falo a professora, na frase eu vou começar com a letrinha A. Mas se eu for falar de outra coisa, por exemplo, balão, eu falo a balão ou o balão. Quando eu vou dizer, mamãe, eu vi o balão ou eu vi a balão. Então, a gente fala o balão. Como a gente já viu em outras aulas, esse o a gente usa só para falar. O balão, o carro, o sapato, mas na verdade quando a gente vai escrever não é letra U, é letra O, certo? Então é o O maiúsculo também. Então como eu falo o balão, eu vou começar a frase com a letra O maiúscula. Então eu vou colocar o balão aí eu falo o que eu quiser sobre o balão. O balão é vermelho, o balão é bonito, o balão voa. Aí você fala o que você quiser. Então sempre a frase vai começar ou com a letra A maiúscula ou com a letra O maiúscula, dependendo do que você for falar. Se você for falar de alguma coisa no feminino, vai ser letra A maiúscula. Se você for falar de alguma coisa no masculino, vai ser letra O maiúscula. E apenas a gente não usa nem letra A e nem letra O quando a gente vai fazer uma frase sobre uma pessoa, com o nome da pessoa. Por exemplo, eu vou fazer uma frase sobre um menino chamado João. Então, eu vou colocar a frase, João é alegre. Então, eu não preciso colocar o João é alegre. Eu só coloco o nome dele. Aí, quando eu vou falar o nome da pessoa na frase, vou começar com o nome da pessoa e eu não preciso colocar nem letra A, nem letra O. Só quando eu vou fazer com o nome da pessoa no início da frase. Quando eu vou falar de qualquer outro objeto, eu uso letra A ou letra O, certo? Então, a sua atividade vai ser formar aí 10 frasezinhas. Pode ser com a ajuda aí do papai e da mamãe, de quem faz a tarefa com você. Você vai fazer 10 frasezinhas na sua apostila. Daqui a pouco eu explico em qual folha é. Então, eu trouxe aí as palavras que você vai fazer as frases. Eu vou estar deixando a foto dessas 10 palavrinhas aí abaixo da aula. Então, a primeira palavra é menina, depois café, depois boneca, depois elefante, bola, sol, cachorro, bebê, mulher e flor. Então, você vai ver cada uma dessas palavras se você usa A ou se você usa O, certo? Você vai ver cada uma dessas palavrinhas aí, o que é que você usa. Depois que você vê aí, se você usa A ou O, você copia aí as frasezinhas da sua apostila. Por exemplo, menina, a gente fala a menina. Então, você vai fazer a menina você coloca o que quiser. Café, a gente fala o café. Então, você vai colocar a letra O, certo? Maiúscula. O café aí você bota o que quiser. Gostoso, quente, bom, ruim. Você escolhe aí. Sempre colocando a letra A e a letra O maiúsculas e colocando o pontinho no final da frase, certo? Eu vou estar deixando a foto
dessas palavrinhas para que vocês possam copiar. E a atividade vai ser aí na segunda folhinha, certo? Só que na parte de trás. Na parte da frente foi a atividade que a gente fez anterior, de colar as palavras no pintinho, no passarinho aí. Então, na parte de trás, tem aí um quadrinho com umas estrelinhas e é nesse quadrinho que você vai fazer as 10 frases com essas 10 palavrinhas que eu vou estar deixando na foto, certo? Essa é a parte de português. Agora, na parte de geografia, que vai estar ao lado na mesma folha, você vai aí responder as atividades sobre o trânsito. Então, você vai responder aqui, mas primeiro você vai assistir um videozinho falando novamente sobre algumas regras de trânsito que eu vou estar deixando abaixo. Depois que você ver o videozinho, você vai responder aqui. Então, tem assim, o primeiro, marque um X na cena incorreta e pinte a cena correta. Então, veja, tem uma cena que a criança está atravessando fora da faixa de pedestres. Pode fazer isso? Não, porque quando atravessamos fora da faixa, podemos ser atropelados, pode provocar um acidente. Então, o pedestre, que é a pessoa que não está nem de carro nem de moto, que está a pé, precisa atravessar na faixa. Então, essa primeira cena, ela está incorreta e você vai fazer um xizinho aí com o seu lápis nela. Já a segunda cena, a criança está atravessando na faixa direitinho. Então, essa segunda cena está correta e você vai pintar. Primeira cena, você faz um X, segunda cena, você vai pintar, tá certo? Ou seja, primeiro desenho, você faz um X, no segundo desenho você pinta. Aí abaixo está perguntando assim, quem está errado na cena acima? Então, nessa cena que está o primeiro desenho, quem é que errou? Foi o motorista ou foi a criança? Então, você vai marcar aí a criança. Por quê? Porque a criança está atravessando fora da faixa. E ela está a pé. Então, quando a gente está a pé, quando a gente é pedestre, a gente precisa atravessar na faixa, certo? Então, você vai marcar o nome criança. Aí abaixo tem, complete com as palavras dos retângulos abaixo. Nos retângulos, que são esses quadrinhos abaixo, tem as palavras buzinando, susto, correndo e calçada. Você vai usar essas palavrinhas para preencher os espacinhos corretos. Então, o primeiro tem assim, o menino estava lá, aí você vai colocar o nome calçada. Quando o carro passou, aí você vai colocar o nome buzinando muito e correndo sem parar. Então, você vai primeiro tracinho você vai colocar o nome calçada, segundo tracinho você vai colocar o nome buzinando e no terceiro tracinho você vai colocar o nome correndo. Aí, o menino levou um grande, você vai completar com o nome susto. E aí, por último, você vai colocar seu nome completo, que como eu falei, é pra gente estar treinando o nome, certo? Após realizar essa atividade aqui, nessa folhinha, você vai tirar a foto como sempre e mandar pra mim. Um beijo e até a próxima aula.